Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir a esta Assembleia, que é a maior Assembleia Legislativa do país, uma das maiores do mundo, e ao nosso telespectador que assiduamente acompanha os programas na TV Assembleia, para tratar de um assunto que parece ser um assunto desportivo, clubístico, fácil de ser deturpado para rivalidades futebolísticas, mas que se trata de um assunto extremamente sério, de desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Desde que, em 1215, o rei João Sem Terra editou a Magna Carta, estabelecendo um rol de direitos de toda pessoa, instrumento esse que foi redescoberto no final do século XVIII e implantado no século XIX por Feuerbach, sendo a garantia da legalidade, da reserva legal, do devido processo legal, do direito à ampla defesa, do direito ao contraditório. Isto tem sido respeitado pelos países civilizados de todo o mundo e, no caso dos Estados americanos, América do Norte, América Central e América do Sul, foi transformado num documento, num tratado internacional subscrito por vários países do continente americano. E, lamentavelmente, no episódio do jogo ocorrido na Bolívia, entre Corinthians e São José, em que houve o disparo de um sinalizador, comprovadamente feito por um menor que se encontra aqui no Brasil, e, ao que tudo indica, um disparo acidental. A fiscal, que na verdade é o nome que se dá à promotora de justiça da comarca de Oruro, ela tem se comportado, juntamente com as autoridades bolivianas, de maneira extremamente arbitrária. Há 12 brasileiros que se encontram, independentemente de sua paixão clubística, independentemente do time que torcem, há 12 brasileiros, todos eles de baixa renda, pessoas em condição não privilegiada, que foram presas, estas 12 pessoas, logo após a ocorrência do jogo. Foram presas sem situação de flagrante, não foram presas em flagrante, não foram presas com instrumento do crime. Não há nenhuma imagem identificando-as como tendo sido autoras do disparo. Não houve nenhuma testemunha que as acusou de terem sido autoras do disparo. Já foi amplamente divulgada a confissão de menor e agora comprovada por prova pericial, por imagens que esse menor estava mesmo lá e dele partiu o lançamento. E as 12 pessoas estão presas a título de cúmplices. A cumplicidade, que é a coautoria e a participação, precisa ser demonstrada, não pode ser presumida, imaginada, deduzida. Não é porque estavam no local de onde partiu o triste disparo do sinalizador que vitimou uma criança numa tragédia lamentável, que pelo fato deles se encontrarem lá, pura e simplesmente, os torna autores de um homicídio doloso. Está havendo uma certa leniência e uma omissão censurável das autoridades diplomáticas brasileiras. Onde está o embaixador do Brasil na Bolívia? Acovardado, omitindo-se. Vamos então dar aos senhores noção de um documento, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos. A Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada Pacto de São José da Costa Rica, é um tratado internacional. Pouco mais acima, a Convenção Americana de Direitos Humanos, vamos acompanhar, está ali,
em destaque é o Pacto de São José da Costa Rica. E o Pacto de São José da Costa Rica foi ratificado pela Bolívia. Corta para mim. Foi ratificado pela Bolívia no dia 27 de julho de 1993. Sendo um tratado de direitos humanos, tem força de Constituição. Portanto, o que eu vou ler aqui é a Constituição boliviana, porque é um tratado internacional subscrito no dia 27 de julho de 93 pela Bolívia, ela está obrigada a respeitar. Vamos proceder à leitura, direto no ponto. Reconhecendo que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana. O que vale aqui é a condição de pessoa humana, não a nacionalidade ou o time que a pessoa torce. Razão porque justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante ou complementar da que oferece o direito interno de cada um dos Estados da América. Considerando que esses princípios foram consagrados na Carta da OEA, Organização dos Estados Americanos, que os direitos que eu vou ler aqui foram consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem e na Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, e que foram reafirmados e desenvolvidos em outros instrumentos internacionais, tanto de âmbito mundial como regional, e reiterando que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, só pode ser realizado o ideal do ser humano livre se forem criadas condições que permitam a cada pessoa o gozo dos seus direitos. Os Estados convieram no seguinte. Vamos ver então o que diz o Tratado Internacional, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica de 1969, ratificado, aderido pela Bolívia em 1993. Portanto, vamos ver o que diz hoje, para todos os efeitos, a Constituição boliviana. Artigo 7, vamos direto para lá. 7, número 3. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento arbitrários. 4. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora da acusação ou das acusações formuladas contra ela. 5. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo. 6. Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção, e ordene sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Artigo 8, número 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela. E 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito em plena igualdade a uma série de garantias. Senhor telespectador, as 12 pessoas que se encontram presas ali na Bolívia, todas na mesma cela, elas têm direito a que o Estado que formula a acusação diga a elas são suspeitas de qual crime? Quais são os indícios ou evidências concretas que pesam sobre elas? Quais foram as testemunhas que as acusaram? Onde se encontram imagem ou fotografia ou outra prova documental de que elas foram autoras ou cúmplices do disparo?
Do contrário, o que estará ocorrendo é que 12 brasileiros estão presos na Bolívia há um mês, presos em razão, senhor presidente, de uma presunção não provada. O que está em jogo é a seriedade do sistema judicial boliviano. E o que está em jogo é a efetividade dos caríssimos serviços diplomáticos prestados pelo Brasil. Afinal de contas, façam jus a esses vencimentos, façam jus ao trabalho desempenhado, não se omitam e exijam o respeito às garantias constitucionais, não de brasileiros, não de corintianos, palmeirenses, são paulinos ou santistas, direitos e garantias da pessoa humana, que estas pessoas ou sejam logo acusadas, ou libertadas, para que eventualmente possam ser inclusive responsabilizadas em outro âmbito. Que a torcida organizada tem responsabilidade civil pela morte, e que a torcida organizada tem o dever, responsabilidade objetiva, de indenizar a família daquela vítima, não há dúvida. De que este menor tem que ser responsabilizado nos termos da legislação brasileira, por homicídio culposo, embora ele não possa cometer crime, mas fica sujeito às medidas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente, ninguém tem dúvida. Aqueles que porventura são da direção da torcida e permitiram que esse menor fosse com o sinalizador, têm que ser responsabilizados por homicídio culposo também. Agora, manter aquelas 12 pessoas acusadas de homicídio doloso, presas, sem uma razão objetiva que justifique, isso é um atentado, é uma afronta aos direitos internacionais, aos direitos da pessoa humana. Senhor Antônio Patriota, haja, faça jus ao seu nome.